Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Hebreus capítulo 5, que segue o mesmo assunto do finalzinho do capítulo 4, quando fala de Jesus como o grande sumo sacerdote. Hebreus 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Então veja até aqui algumas coisas pertinentes ao sacerdócio levítico, né? Eles, como diz o versículo 1, eram tomados de entre os homens, eram constituídos nas coisas concernentes a Deus para representar o povo diante de Deus. Essa é uma grande diferença em relação ao ofício profético. O ofício profético diz respeito à mediação entre Deus e o povo, no sentido de ministrar ao povo a palavra de Deus. O sacerdote, ele faz o caminho inverso, ele representa o povo diante de Deus. E aí nós vemos aqui no versículo 2, né, que o sacerdócio levítico, né, os sacerdotes eram capazes de se condoer dos ignorantes, dos que pecavam, porque eles mesmos estavam rodeados de fraquezas. Eles eram homens, né, eles eram fracos, pecadores. E eles, mais do que se condoer, como diz no versículo 2, eles próprios tinham que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, diz aí o versículo 3. Isso distingue completamente o sacrifício de Jesus Cristo, porque ele não precisou realizar sacrifício pelos seus próprios pecados, porque ele não tinha pecado. Versículo 4. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, se você ler em Gênesis capítulo 14, você vai ver que é uma figura excêntrica. Ele aparece naquele momento e nunca mais é falado dele. Não se narra ali naquele contexto a linhagem de Melquisedeque, não se sabe de onde ele veio, para onde ele foi, mas nós vemos ali que ele foi ali identificado como um rei de um lugar chamado Salém, significa paz. Então ele era um rei do reino de paz, e ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. Então essa figura ali que teve contato com Abraão, ele era um homem de verdade, no meu entendimento, né? Na minha concepção, ele era um homem de verdade, e ele carregava esses dois ofícios, o ofício real e o ofício sacerdotal. Sem dúvida, na teologia, ele pode ser considerado como um tipo de Cristo, ou seja, alguém que veio muito antes da encarnação de Cristo, e alguns aspectos da sua vida eram sombras, eram tipos mesmo daquele que viria e seria o nosso Redentor. E nós vemos que ele abençoa Abraão lhe dá o dízimo. Então, veja, e é interessante observar que
Abraão ainda não tinha, Isaac ainda não era nascido, se eu não estou enganado. Acho que ele vai nascer mais adiante na história. Bem como Jacó, obviamente, não havia nascido, Levi não havia nascido, Arão, Moisés e toda a linhagem levítica sacerdotal não existia naquele momento. Então, Melquisedeque, ele é um sacerdote do Deus Altíssimo anterior a todo estabelecimento da lei levítica, da lei dada a Moisés ali. Então, quando fala aqui que Jesus é um sumo sacerdote, não está falando que ele é da linhagem levítica, da linhagem de Arão. Não, ele é de uma outra linhagem. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ou seja, ele é superior aos levitas. Porque, veja, os próprios levitas, representados por Abraão, pagaram o dízimo daquilo que Abraão obteve, né? Ou seja, Melquisedeque é uma figura, nesse sentido, superior à figura do sacerdote Arão e dos seus filhos. Versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Olha só, aqui uma repreensão do autor para com aquele povo, naquele momento. Ele teria muitas coisas a dizer, muitas coisas a explicar. Todo esse assunto realmente não é fácil, ele reconhece, mas o povo está sendo tardio em ouvir, não está dando ouvidos, não está interessado em dar ouvidos. Versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então nós vemos aqui um puxãozinho de orelha, né? Essas coisas difíceis, complexas, deveriam ser conversadas, explicadas. Os hebreus naquele momento deveriam se aprofundar no ensino, no estudo da palavra de Deus, para perceber as conexões entre o antigo sacerdócio levítico e o grande sumo sacerdote Jesus Cristo. No entanto, eles não estavam tão interessados nisto, eles não estavam se aprofundando nisto, e aqui ele repreende eles, dizendo que, dado o tempo da conversão deles, o tempo que eles já estavam caminhando, conhecendo Jesus, eles já deveriam ser mestres. No entanto, eles estavam precisando ouvir novamente os princípios elementares da fé cristã. E isso, em grande medida, pode ser também aplicado a muitos crentes das nossas igrejas. Pessoas convertidas há 10, 20, 30, 40, às vezes 50 anos, e são absolutamente imaturos. Não estiveram interessados ao longo da sua vida em ler as Escrituras, em conhecer a palavra de Deus, em viver na prática a palavra de Deus. Então, coisas pequenas acabam acontecendo, coisas muito feias, que quando a gente conta, a gente lembra, a gente até acha estranho. Nós mesmos, muitas vezes, por não nos aprofundarmos no estudo, no conhecimento e na prática da palavra, nós acabamos incorrendo em falhas de novatos. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Nós deveríamos já estar no ponto de ser mestres. Deveríamos já estar no ponto de ensinar as pessoas, fazer discipulado com novos convertidos, evangelizar outras pessoas para que possam conhecer Jesus. E, no entanto, nós mesmos estamos tendo, às vezes, necessidade
de ouvir as coisas básicas. Nós ainda nos preocupamos demasiadamente, ficamos ansiosos, né? Nós ainda nos iramos e nos magoamos com pequenas coisas que nos dizem ou que pensam a nosso respeito. Nós ainda criamos contendas por bobeiras, né? Quando alguém faz alguma coisa diferente do que a gente gostaria, nós ficamos frustrados. Então, por vezes, nós temos atitudes infantis de, entre aspas, retaliação. Essas coisas acontecem na vida de pessoas já há muito tempo convertidas. Isso não deveria ser assim. Não deveria ser assim, né? Repito aqui para nossa reflexão o versículo 12. Quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus ou da palavra de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Essa foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser.